os motivos dos profissionais de saúde estarem extremamente adoecidos. É isso mesmo, os números do último ano já mostraram que os profissionais de saúde, sejam eles enfermeiros, médicos, psicólogos, técnico de enfermagem, qualquer profissional da área de saúde, esses números mostram que esses profissionais estão sofrendo de saúde mental. São números absurdos, como quase 50% das pessoas têm algum sinal, algum sintoma referente à saúde mental. Chegando nos médicos, por exemplo, 36% dos médicos tiveram diagnóstico de depressão. Não sei se para você isso é forte ou não, mas talvez você não parou para pensar que, na verdade, nós estamos falando dos profissionais que estão para cuidar de outras pessoas. Então, as pessoas que estão para cuidar das outras pessoas estão adoecidas. Olha que sério isso. Será que isso é um problema só do Brasil? O que está acontecendo que as outras profissões podem adoecer, mas os profissionais de saúde não, porque eles têm cuidado das pessoas? Será que é isso? Nós vemos que existe uma questão, uma pressão, uma cobrança muito forte dos profissionais de saúde, onde eles têm que desempenhar um papel de cuidar do outro, e aí existe uma defasagem na questão até mesmo financeira dos profissionais de saúde, cenário nacional, e aí para isso eles acabam se desdobrando para trabalhar muito mais, né? Às vezes fazem 36 horas seguidas de plantão, enfim, para conseguir ter o ganho financeiro, e não percebem que no decorrer dessa trajetória, isso vai adoecendo, não tem como, a conta não fecha. A conta não fecha. Só que o que mais me chama a atenção existe um senso nos profissionais de saúde de eles entenderem ou se sentirem pessoas com superpoderes, vamos dizer assim, pessoas responsáveis, com uma responsabilidade aumentada, onde esses profissionais eles geram uma autocobrança em excesso. Eles acabam se cobrando pelo seu desempenho, pelo resultado do tratamento, onde talvez eles não percebem que isso vai adoecendo. Porque às vezes eles começam a fazer acima do que é possível, acima do que a saúde mental, a saúde emocional da pessoa permite para tentar cumprir aquilo que ele entende como vocação de ser um super-homem. E esse é um grande erro dos profissionais de saúde. Muitas vezes os profissionais de saúde eles entram numa onda, num lugar onde eles se sentem na obrigação de resolver todos os problemas. E eu acredito que esse seja um dos principais fatores de adoecimento mental dos profissionais de saúde. Uma autocobrança por desempenho. E aí essa autocobrança, ela é tão exaustiva e ela vai gerando tanta exaustão mental para esses profissionais que vai chegando um tempo onde esse profissional ele começa a transitar entre o prazer de trabalhar e a obrigação de trabalhar. E aí ele começa a ficar adoecido. É por isso que a gente vê tantos profissionais de saúde mal-humorados atendendo. Você deve ter percebido, ou se você é já percebeu que você às vezes vai trabalhar de mau humor, você acaba dando respostas que você não queria dar, você acaba falando coisas que você não queria falar. E isso é muito sério, porque a vocação de cuidar de pessoas, e não de ser a pessoa responsável por salvar a pessoa como um todo, mas de cuidar de pessoas, que é o profissional de saúde, ela vai sendo perdida, vai sendo deixada de lado por conta dessa obrigação, desse excesso de culpa, de responsabilidade, e automaticamente a pessoa começa a exercer essa função totalmente contrariada. Totalmente sem vontade, sem princípios e sem valores. E aí isso, exercer algo, realizar uma atividade diária, sem você mais entender sua vocação nisso, vai ferindo, porque não faz mais sentido, fica incoerente a profissão. E aí você começa a colocar na ponta do lápis o salário, você vê que não é suficiente. Aí você começa a botar na ponta do lápis a forma como os pacientes hoje em dia têm tratado os profissionais de saúde. Nós vemos uma crescente de agressões em profissionais de saúde, de falta de respeito nos profissionais de saúde. E aí isso vai somando a ponto da pessoa entrar em burnout. Nós vemos um número assim absurdo, elevadíssimo, com mais de 50% dos profissionais em burnout, uma exaustão mental relacionada ao ambiente de trabalho. Sendo que o trabalho, como eu sempre falo, era o lugar para expressar todo o nosso propósito, toda a nossa vocação, e aí se torna um ambiente agressor. Então as pessoas não percebem que pela essa rotina, pela essa cobrança, por esse alto desempenho que as próprias pessoas se cobram, elas vão perdendo o sentido e automaticamente o ambiente de trabalho se torna agressor. E aí tudo perde sentido. Só que a pessoa também não percebe que, na verdade, não é só o ambiente de trabalho. As suas relações pessoais, sua relação em casa,
a forma como está lidando com seus cônjuges, com seus filhos, com seus amigos, também está em déficit. Porque a gente se ilude achando que é só o ambiente de trabalho. Na verdade, não. Nós precisamos entender a integralidade do ser humano. O ser humano é integral. Não tem como a gente dividir em caixas, em tópicos. Então, se nós não voltarmos os nossos olhos para os profissionais de saúde, no sentido do que, primeiro, gerando uma consciência neles de quem eles são, para eles entenderem que o trabalho é um lugar de expressar propósito, não de ser o salvador das pessoas, o resolvedor de problemas, porque essa, para mim, é a principal tendência e o principal risco e o principal problema do profissional de saúde. Achar que ele é um resolvedor de problemas e levando a culpa de coisas que não é responsabilidade dele. Fazendo muito além do que ele é capaz de fazer. E automaticamente deixando de expressar uma virtude. E aí a gente tem que pensar numa atenção quartenária, que é cuidados que cuidam. Nós precisamos entender que você, que está assistindo, que é profissional de saúde, você precisa cuidar de você antes de cuidar de alguém. Não tem como eu entregar algo para alguém se eu não sei o que eu carrego. Como que você vai entregar algo para alguma pessoa se nem você sabe quem você é? E aí quando você fala talvez que você fala a tua profissão. Não, você é o João, a Maria, o Joaquim, a Fernanda, não sei, que carrega uma identidade e precisa estar bem estabelecida essa identidade. Porque senão pode ter certeza que a conta não vai fechar. E é por isso que nós estamos vendo um número absurdo de pessoas que eram para cuidar adoecidas. E parece contraditório isso, mas é a realidade do cenário nacional. É claro, nós temos que ter políticas de reajuste salarial pela responsabilidade profissional, nós devemos ter uma questão de observar até mesmo o excesso de funções. Então, quantos pacientes por enfermeiro numa ala do hospital? Quantos pacientes por técnico de enfermagem? Para também não sobrecarregar e talvez não fazer um serviço bem feito, automaticamente levar uma frustração do profissional e do paciente. Então, é uma bola de neve, é um sistema totalmente desorganizado que foi tomando forma no Brasil. Mas o principal fator que pode nos levar à mudança é o reconhecimento da nossa identidade. Então você, profissional de saúde, pare um pouquinho. Tenha um ambiente de reflexão. Sei que você pode falar, Bruno, mas como que eu vou pagar minhas contas? Não, mas tem um ambiente reflexivo. Se nós não conversarmos com nós mesmos, se nós não entendermos exatamente a nossa identidade, pode ter certeza que nós vamos adoecer hora ou outra. Então, meu desafio para você, seja reflexivo, escreva como se fosse um diário mesmo, as suas emoções, comece a entender o porquê que você está sentindo essas coisas, o porquê que está exausto, qual é o motivo disso. Não como alguém que culpa algo, mas como alguém que é reflexivo e tenta entender. Para aí sim, talvez nós começarmos a mudar o cenário nacional relacionado aos profissionais de saúde. Isso me preocupa, porque esses profissionais, talvez, eles vão me atender. E eu não quero que eles atendam como um robô ou como alguém esgotado mentalmente. Talvez os profissionais de saúde, assim como eu, podem me atender sabendo quem são e automaticamente expressando sua virtude. Então, cuidado. Nós precisamos estar atentos a isso. Porque senão, a saúde no Brasil, ela vai entrar em colapso. Por quê? Porque as pessoas já não sabem mais quem são. Então, crie um ambiente reflexivo. Comece conversando e entendendo as suas emoções, quem você é e por que você está sentindo isso. Talvez isso gere em você um nível de consciência que possa ser transformador. Se você tem gostado desses conteúdos do nosso canal do YouTube, curta esse vídeo, se inscreve no canal, manda para alguém, compartilha, me ajuda nesse canal para que a gente possa transmitir essa mensagem reflexiva para muito mais pessoas. Aqui eu gosto de falar sobre sociedade, sobre fé e sobre saúde mental. E aqui nós vamos falar sobre todos os assuntos relacionados a isso. Eu espero você no próximo vídeo.